Sejam muito bem-vindos à 14ª aula do curso gratuito de Unity. E como vocês se lembram, na aula passada, nós configuramos para que quando a bolinha caísse, a partida fosse reiniciada. Isso está funcionando muito bem e deixou o jogo com mais cara de pronto. Mas ainda falta uma coisa essencial para que ele fique pronto. E essa coisa é passar de fase quando todos os blocos forem destruídos. E podem ficar tranquilos que faremos isso agora mesmo. E para isso, dentro da pasta Scripts, criaremos um script que cuidará da contagem de blocos na fase. E esse script se chamará Game Manager. E uma coisa curiosa e bem legal que podemos reparar é que a Unity colocou um símbolo de engrenagem neste script, ao invés do símbolo normal. E ela fez isso porque sabe, através do seu nome, que ele será usado para gerenciarmos o nosso jogo. Bem legal, diz aí. Depois de criá-lo, clicaremos 2 vezes em cima dele para abri-lo. Nele, criaremos uma variável para armazenar a quantidade de blocos que temos na nossa fase. E para isso, viremos aqui no topo e digitaremos public para que possamos vê-la na Unity, em seu tipo int e depois seu nome, quantidade de blocos. E no final, é claro, ponto e vírgula. E como vocês podem ver, no seu tipo colocamos int, ao invés de float, como fizemos com a velocidade do nosso paddle. Já que, como vocês se lembram, variáveis do tipo int só armazenam números inteiros, enquanto variáveis do tipo float armazenam números quebrados. E a quantidade de blocos em nossas fases será sempre redonda, ou seja, ou teremos 2 blocos ou 3 blocos, nunca 2 blocos e meio. Sabendo disso, precisamos agora fazer com que o valor dessa variável aumente em 1 para cada bloco que estiver na fase. E por mais complicado que isso possa parecer, é bem simples na verdade. Basta ir abaixo do método update e criar um novo método digitando public void aumentar quantidade de blocos, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Ué, mas por que esse método é public, sendo que todos os outros que criamos são private? Você pode estar se perguntando, e eu lhe respondo. Por que nós estaremos chamando esse método em outro script? No caso, no script bloco. E se ele fosse private, só poderia ser acessado pelo Game Manager, que é o script onde ele foi criado. Então, sempre que for criar um método que será acessado por fora do seu próprio script, crie ele como público, ao invés de privado. Sabendo disso, dentro de suas chaves diremos para a Unity acrescentar o valor de 1 para a variável que acabamos de criar. E para isso, digitaremos o nome da nossa variável, quantidade de blocos, símbolo de mais, símbolo de igual, 1 e ponto e vírgula. Com isso, todas as vezes que esse método for chamado, ela pegará o valor da variável quantidade de blocos e acrescentará 1 a ela. Ou seja, se ela tiver o valor de 0, ficará com 1. Se tiver o valor de 1, ficará com 2. E por aí vai. O que é muito bom, já que estaremos chamando esse método nos nossos blocos. E agora que já temos um jeito de acrescentar blocos na nossa contagem, precisamos de um jeito para tirar blocos
dessa contagem, quando um bloco for destruído. Então, logo abaixo criaremos outro método digitando public void diminuir quantidade de blocos, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E nesse método, para que a Unity consiga tirar os blocos da contagem, faremos o oposto do que fizemos no método acima. Ou seja, diremos para a Unity remover 1 da contagem. Sabendo disso, dentro dele digitaremos o nome da nossa variável, quantidade de blocos, símbolo de menos, símbolo de igual, 1 e ponto e vírgula. E pronto! Já temos uma parte do nosso sistema de contagem funcionando. E eu digo uma parte porque ainda temos de chamar esses dois métodos em algum lugar. E como esses métodos cuidam da contagem de blocos, chamaremos eles no script bloco. Sabendo disso, apertaremos Ctrl S para salvar o Game Manager. Depois, voltaremos para a Unity e abriremos o script bloco. Nele, primeiramente, precisamos fazer com que o bloco diga para a Unity que ele existe, ou seja, que ele acrescente 1 na variável quantidade de blocos. E nós acabamos de configurar exatamente isso no método aumentar quantidade de blocos. Então, tudo o que temos de fazer é chamar esse método neste script. Mas onde é que nós faremos isso? Você pode estar se perguntando. E eu lhe respondo. Faremos isso no método start. E por que faremos lá? Porque esse método é chamado sempre que o script entre em ação. Ou seja, no exato momento em que o bloco aparecer na fase, esse método rodará. Com isso, no exato momento em que ele aparecer, ele adicionará 1 na contagem de blocos da fase, através da variável quantidade de blocos, que acabamos de criar no script Game Manager. E para fazer isso, basta ir no método start e digitar find object of type, símbolo de menor que, Game Manager, símbolo de maior que, abre e fecha parênteses. Depois, ponto. Aumentar quantidade de blocos, abre e fecha parênteses. E é claro, ponto e vírgula. E sim, essa linha ficou um pouco grandinha, mas podem ficar tranquilos que entenderemos agora mesmo o que ela faz. Sua primeira parte, onde está escrito Find Object of Type Game Manager, diz para a Unity procurar o script Game Manager na nossa cena e depois acessá-lo. Já a segunda parte, onde está escrito aumentar quantidade de blocos, diz para a Unity rodar este método quando acessar o Game Manager. Coisa que só é possível porque ele é um método público. E eu sei que isso pode parecer muito confuso e complexo agora, mas podem ficar tranquilos que quanto mais vocês estudarem e praticarem, mais vocês entenderão. Tendo feito isso, agora está na hora de diminuirmos 1 da contagem de blocos, quando o bloco for destruído. E onde é que nós destruímos os nossos blocos? No método onCollisionEnter 2D. Sabendo disso, dentro dele, antes do comando destroy, digitaremos find object of type, símbolo de menor que, Game Manager, símbolo de maior que, abre e fecha parênteses.
Depois desses parênteses, ponto. Diminuir quantidade de blocos, abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. E como vocês podem ver, essa linha é praticamente igual à outra, pois ela também diz para a Unity acessar o script Game Manager. Mas ao invés de rodar o método de aumentar a quantidade de blocos, pedimos que ela rodasse o método para diminuir a quantidade de blocos, já que esse método só rodará quando o bloco for destruído. Sabendo disso, salvaremos o script, voltaremos para a Unity e apertaremos Ctrl R. Lá, para que tudo funcione corretamente, adicionaremos o script Game Manager na nossa cena. E para fazer isso, criaremos um Game Object vazio, clicando com o botão direito na aba Hierarquia e indo na opção Create Empty. E como é de costume, resetaremos o seu componente Transform, clicando com o botão direito em cima dele e indo em Reset. E embora não seja necessário, para deixarmos as coisas mais organizadas, renomearemos ele para Game Manager. Feito isso, adicionaremos agora o script Game Manager nele, arrastando-o até a aba Inspector. E pronto, já temos o nosso Game Manager pronto para rodar. E nele podemos ver a nossa variável quantidade de blocos, que no momento tem o valor de 0. Mas quando clicarmos no Play, veremos que seu valor irá para 5, já que temos 5 blocos na fase. O que significa que fizemos tudo certinho e o nosso método aumentar quantidade de blocos está funcionando. E agora, se começarmos a jogar, veremos que a cada bloco que destruímos, o valor da variável quantidade de blocos diminui em 1. O que também significa que fizemos tudo certinho e que o nosso método diminuir quantidade de blocos está funcionando. Porém, se continuarmos o jogo até destruirmos todos os blocos, veremos que nada acontece. O jogo continua rodando normalmente na mesma fase. Então, sairemos do modo Play e salvaremos a nossa cena, indo em File e depois em Save. Já que na próxima aula nós faremos com que, ao destruir o último bloco, o jogo mude para a fase seguinte. Espero que você tenha gostado da aula. E se gostou, peço que deixe um gostei e um comentário, dizendo o que achou dela e do curso. E caso conheça alguém que se interessa por desenvolvimento de jogos, compartilhe essa aula com essa pessoa. Tenho certeza que ela gostará. E para não perder as próximas aulas, basta se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima aula!